Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estudante que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês por onde eu acho que vocês deveriam começar a ler Stephen King. E espero que vocês gostem do vídeo. Bom, como eu disse agora há pouco, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um pouco da minha experiência com o autor Stephen King. Eu já li muitos livros dele, incluindo os três maiores, que é A Dança da Morte, It a Coisa e Sob a Redoma. E por já ter tido muito contato assim com o autor, eu vim trazer pra vocês, pra uma pessoa que nunca leu Stephen King, por onde eu acho que elas deveriam começar a ler, onde assim seria melhor pra ela adentrar no universo do Kingverso, como as pessoas acabam falando. Depois eu explico melhor sobre isso. E também algumas dicas de alguns livros dele, se você também já leu bastante livros do Stephen King, mas você ainda quer se aventurar em outros livros aí. Bom, aquela mesma ladainha de sempre, se inscreve no canal, curta o vídeo. Se você quiser me ajudar sem estar gastando nada, você pode usar meu link que tá nas descrições do vídeo aí embaixo. E também tá rolando um sorteio no canal, é super fácil se inscrever no sorteio. O link do sorteio também tá nas descrições do vídeo, junto com as regras. Bom, não vou me enrolar muito aqui na introdução pra ir logo pro vídeo. Bom, pra começar esse vídeo eu resolvi falar um pouco sobre o Kingverso. Kingverso, para quem não sabe, todos os livros do Stephen King, ou pelo menos a maioria, acho que na verdade a grande maioria dos livros, talvez ressalva um ou outro livro, mas pelo menos eu acho que eu nunca tive contato de um livro dele que não passasse assim nesse Kingverso, que é basicamente todos os livros dele ali, meio que um se conecta com o outro por alguma coisa. Por exemplo, em Misery tem uma parte ali onde acho que é Annie o nome da personagem lá que mantém o cara em cativeiro. Não lembro o nome dela, mas acho que é Annie. Ela fala sobre o Hotel Overlook e sobre o que aconteceu no Hotel Overlook, que é onde acontece todos os acontecimentos de O Iluminado. O Iluminado tem várias referências de outros livros, como Depois é outro livro do Stephen King que tem referência dentro do Iluminado. Na verdade, Depois é um livro que tem referência de O Iluminado. Na verdade, é tipo tudo muito interligado, sabe? Castle Rock, que é uma cidade criada pelo Stephen King. Também muitos livros assim comentam sobre Castle Rock, onde passam alguns contos do Stephen King, também alguns outros livros, algumas outras histórias dele. Derry, onde passa toda a história de It a Coisa, também é muito mencionado em vários outros livros. Pennywise aparece em outros livros também do Stephen King. E tipo, isso é muito legal, esse Kingverso que ele acabou criando. Nossa, isso instiga muito as pessoas a ler o livro dele, porque meio que você acaba entrando numa história ou pegando referência de uma história que você já leu dele, e isso é muito legal. E antes de começar a falar aqui sobre quais livros eu acho que você deveria começar a ler se você nunca leu nenhum livro do Stephen King, eu acho interessante deixar bem claro que isso não é uma regra, você pode começar por qualquer livro. Eu acho isso bem óbvio, na verdade, mas eu acho interessante falar pra depois ninguém vir nos comentários aí falar que eu não comecei por esse livro e agora... Porque isso já aconteceu, incrivelmente isso já aconteceu. Então, deixando bem claro, isso não é uma regra, é uma opinião minha, eu expondo minhas experiências com o autor, quais eu acho os melhores livros para você começar a ler ele, porque você vai ter contato com a escrita dele, um livro onde tem uma escrita dele muito mais fluida, ou então uma história muito fácil assim de você adentrar, para você não pegar, sei lá, um livro dele que é uma escrita muito densa, um livro muito parado, e você desistir do autor porque você começou pelo livro errado, um livro onde é muito lerdo, onde a história demora para acontecer, isso acabou te desanimando. Então eu acho bem interessante falar isso, que realmente não é uma regra você começar por esses livros, mas é muito bom você começar por eles porque você já tem contato com um pouco do melhor assim que o autor pode proporcionar, sabe? Bom, agora falando por qual livro você deve começar a ler o autor. Muitas pessoas lê o autor em ordem cronológica, eu acho isso bem legal, bem interessante. Eu sei que tem muita gente que faz isso, eu não faço isso porque apesar de você ver o crescimento do autor, você vê ele crescendo assim na escrita dele, isso é bem legal. Tem alguns livros do autor que é bem difícil você encontrar, então por isso que eu não leio os livros dele na ordem cronológica, mas eu sinceramente tenho um grande respeito para quem faz isso, porque eu acho muito legal e eu queria muito fazer isso também, mas eu na verdade eu gosto de pegar ali o livro que tem na minha mão e ler dele e, bom, pra mim funciona. Mas se você quiser ler em ordem cronológica também, eu acho super interessante, super válido, porque você vai ter contato com a evolução que o autor teve nas suas escritas, nos seus livros. Assim, a ordem cronológica dele
teve alguns contos antes de Carrie a Estranha, que eu sei que foi publicado, mas o primeiro livro dele assim que conta mesmo é Carrie a Estranha, depois Salem, depois Iluminado, depois A Dança da Morte, depois Zona Morta. Eu sei que esses são os 5 primeiros livros dele que foram publicados. Se você quiser começar a ler o autor por ordem cronológica, você deve seguir essa ordem e depois para os próximos, que eu não vou saber assim de cabeça. É super válido também. Agora falando por onde eu começaria a ler Stephen King, eu particularmente começaria a ler por Carrie a Estranha. Esse é um livro do King onde é muito fluida a escrita dele. Não é uma escrita linear, porque não é escrito em primeira pessoa nem em segunda pessoa. Ele é escrito através de cartas e manchetes de jornais, de entrevistas e conversas que as pessoas teve. Isso aqui é bem legal, isso daí torna o livro muito rápido de ler. Isso deixa um livro muito rápido de ler, porque, bom, você lê uma matéria de jornal é muito mais fácil você ler do que um livro onde está narrado em primeira pessoa, por exemplo, porque também é muito mais rápido, tem muito mais enters ali. Isso facilita muito. O livro já é pequeno e isso deixa ele menor ainda. E, nossa, e é muito bom a história, que você vai ter a história da Carrie. A Carrie é uma personagem, ela é uma pessoa ali onde ela sofre muito bullying na escola dela, porque ela é meio diferente, ela é meio retraída. A mãe dela também faz muito bullying com ela, na verdade não bullying, a mãe dela é muito religiosa, mas de um jeito doentio, onde ela acaba maltratando muito a Carrie por causa da fé dela e, nossa, é muito errado as coisas que a mãe dela faz com a Carrie. E aqui vai contar a história dessa garota e o que acontece com ela no baile. Eu acho que já virou um ícone, assim, da cultura pop. Eventos de baile onde tem muitas referências de Carrie a Estranha. E o livro é simplesmente perfeito, e essa edição aqui da Biblioteca King é linda demais, eu super recomendo nessa edição. Nossa, e essa edição aqui é perfeita, a capa é muito linda. Esse é um ótimo livro para você começar Stephen King, porque aqui você tem um pouco do que ele é capaz de escrever em questão de terror, e aqui você também tem um pouco do que ele escreve, assim, onde te deixa com muitas emoções, assim, muito apegado aos personagens e muito triste com as coisas que acontecem. Isso, nossa, o Stephen King sabe muito, assim, mexer com os seus sentimentos, isso fazer você se apegar muito aos personagens. E esse livro aqui, ele é perfeito pra você já reconhecer, assim, um pouco sobre a capacidade do autor, sabe? Nossa, é muito bom esse livro. Outro livro que eu começaria a ler do autor, que na verdade não é um livro, é um conto, mas é um conto muito grande, se eu não me engano é um conto de 200 páginas. Eu não tenho ele aqui, mas é o Nevoeiro, e o Nevoeiro nossa, é muito bom, é super fluido. Os acontecimentos dessa história são todos muito instigantes, sabe? Você fica muito curioso para saber o que vai acontecer. E, nossa, é uma bola de neve, os acontecimentos que vai acontecendo ali sempre te pega de surpresa, sabe? Nossa, e sempre vai virando ali aquela bola de neve, vai sempre aumentando o que vai acontecendo, e aquela tensão que você fica com muita tensão das coisas que está acontecendo, muito nervoso também pelos personagens. Esse livro é muito rápido de ler, esse conto na verdade, e ele é muito bom, e também tem uma adaptação. Acho que a maioria dos livros do Stephen King e contos hoje em dia tem uma adaptação de cinema, ou de filme, ou de série. E essa adaptação que tem de O Nevoeiro também é muito bom, é super fiel ao livro. O Stephen King mesmo fala que o final da adaptação para o cinema desse conto é melhor do que o final do livro. E eu acho o final do livro muito bom, é sério, o final do livro é muito bom, você vai ficar totalmente... Você não está preparado para esse final desse livro, é muito bom. E o final do filme consegue ser muito melhor. Aqui na história de O Nevoeiro, que eu esqueci de falar, estou falando agora, desculpa por isso. Bom, o personagem lá, eu não vou lembrar o nome dos personagens, tá ele e o filho dele na casa deles, só que eles precisam ir no mercado ali porque aconteceu uma tempestade e quebrou algumas coisas ali na casa, então eles acabam tendo que ir no mercado, já passar na mercearia também. Bom, o principal é o mercado. E quando eles chegam no mercado, começa a aparecer um nevoeiro, que é basicamente uma bruma, um bem Silent Hill mesmo, sabe? Que é aquela névoa que encobre toda a cidade, e é uma névoa muito... que você não consegue ver nada, assim, sei lá, um metro à sua frente. E esse nevoeiro, quando ele chega, meio que coisas começam a sair desse nevoeiro, então eles meio que ficam presos dentro desse mercado. Se ele sair, bom, tem criaturas bem Lovecraftianas, assim. É muito bom esse conto. E, nossa, essa ambientação onde tá todo mundo preso dentro de um mercado, não pode sair.
tem tipo um nevoeiro pro lado de fora do mercado, que você não consegue enxergar nada. E dentro desse nevoeiro é cheio de criaturas que vão te matar. Essa ambientação assim, bom, você não precisa esperar mais nada, já tem tudo, já tem a história ali formada, já te instiga muito a ler. Imagina as coisas que vai acontecendo dentro dessa história, você fica desolado, você pega muito da crueldade humana nesse livro também. O Stephen King é rei disso, sabe? Falar que não só os monstros são monstros na verdade, as pessoas também podem ser piores que os monstros. E, nossa, esse conto é muito bom. Bom, o próximo livro aqui é O Cemitério, do Stephen King. Eu vou começar agora pela sinopse, não vou deixar pro final, igual das duas outras vezes. Aqui você vai ter a história do Lewis. O Lewis, ele é um cara que acabou de se mudar para uma cidade e ele descobre que essa cidade tem uma peculiaridade, que é um cemitério onde todas as crianças ali dessa cidade, quando o seu animal morre, eles enterram esse animal nesse cemitério, mas o Lewis acaba descobrindo ali que esse cemitério, na verdade, esconde um segredo, onde em certo lugar ali, na verdade, não é dentro desse cemitério, mais pra frente, assim, da estrada desse cemitério, se você enterrar seu animal ali de estimação, esse animal volta à vida, mas ele acaba descobrindo que o animal volta à vida diferente. Bom, esse é o princípio da história, mas a história não é só isso. A história tem um plot twist no meio do livro que muda totalmente o rumo da história. Você acha que tá indo por um caminho, mas vai para outro. E aqui o Stephen King brinca muito com isso, a história é muito fluida, tem um plot twist muito bom que o Stephen King sabe muito construir. Esse plot twist faz você não esperar isso acontecer, sabe? Você simplesmente fica no chão quando isso acontece, você não acredita, igual eu não acreditei. Eu li esse trecho e pensei assim, nossa, eu devo ter lido errado. Eu literalmente fiz isso, é muito bom esse plot twist. E aqui você também tem um contato com o horror, que o Stephen King sabe escrever, com uma atenção muito grande, que o Stephen King sabe produzir assim nessa ambientação. A ambientação é muito boa, os personagens são muito bons, e o plot twist é o carro-chefe desse livro, então também super recomendo você começar por esse livro. O próximo livro que eu recomendo as pessoas começarem a ler Stephen King é um pouco peculiar, é uma escolha que muita gente acha que não seria um bom livro para começar, mas eu sinceramente acho que é sim um bom livro, porque esse livro tem tudo que o Stephen King sabe fazer, tudo mesmo, até um final duvidoso, que é It a Coisa. Muitas pessoas falam para não começar por esse livro por causa do tamanho mesmo. Ele é um calhamaço de 1.100 páginas. Eu não acho que esse seja um empecilho para você não começar um livro. Aqui esse livro você tem tudo mesmo que o Stephen King faz em todas as histórias. Tem uma tensão muito grande, tem um horror muito bom que é criado aqui nesse livro. O Pennywise, todo mundo hoje em dia conhece o Pennywise. Tem aquele terror, tem os personagens que você se apega muito a eles, que é o clube dos perdedores, né, os losers. E, nossa, é muito bom. O vilão desse livro é muito bom, todo mundo conhece o Pennywise. Os personagens principais, que são as crianças e os adultos também, que depois elas ficam adultos, no caso, também é muito bom. Esse aqui é um livro onde tem muito do que ele faz em todos os livros, que tá no presente, daí conta o passado. Esse livro aqui tem as duas perspectivas ao mesmo tempo, então aqui você tem os personagens criança e os personagens adultos em capítulos que são narrados ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, intercalados, um capítulo eles crianças, outro capítulo eles adultos. E isso é bem legal, é um livro bem grande, bem denso, não é lerdo, eu não achei ele lento e eu super recomendo esse livro porque foi esse o primeiro livro do Stephen King que eu li. Eu não achei o tamanho uma coisa que me deixou com medo. Era uma história que eu queria muito adentrar pra ver, uma história que eu li muito rápido, assim, em comparado tanto que eu lia na época. E essa história aqui, ela é muito boa. Ela vai por vários caminhos, tem vários plot twists, tem aquela decepção, assim, que você tem em alguns finais do Stephen King, esse aqui também tem aquela brisada louca que que em alguns livros do Stephen King também tem. Então, se você superar as brisadas aqui, é muito louco, assim, as coisas que acontecem nesse livro, tipo, surreal. O Stephen King tava em outra dimensão na hora que ele escreveu. Ele tava muito drogado mesmo, eu acho. Porque na época que ele escreveu esse livro, era a época que ele usava muitas drogas e tudo mais. Então eu tenho certeza que na hora que ele escreveu essa parte, que é a parte mais loucona do livro, ele tava em outra dimensão ali. E, bom, quem leu sabe o que eu tô falando. Se você ler essas partes e... Bom, tem uma problemática aqui no meio do livro, eu não vou comentar sobre ela, é realmente uma problemática mesmo.
Mas o que eu tô falando de brisada é a parte mesmo deles enfrentando o Pennywise, e eu achei isso bem louco o jeito que é escrito aqui no livro. E se você enfrentar de boa essa parte, não achar bom, não te impedir de ler o livro, eu acho que você consegue ler qualquer outro livro do Stephen King e gostar, sabe? Porque eu acho que esse livro aqui ele é perfeito pra você decidir se você vai ou não conseguir gostar da escrita do autor, das histórias dele. Esse livro aqui, se você encarar ele inteiro e gostar dele, qualquer outra história que você ler dele, eu tenho certeza que você vai amar. Bom, o próximo livro que eu também recomendo você ler, o autor é Misery. Misery, eu já comentei, falei um pouco dele aí no começo do vídeo, mas aqui vai contar a história. Eu nem falei a história de It, a coisa, né? Eu com esse problema meu de falar a sinopse que eu sempre esqueço. Bom, It, a coisa eu acho que todo mundo já conhece, então não vou falar a sinopse. É um palhaço assassino que mata todo mundo e tem criança que vai enfrentar esse palhaço, depois essas crianças viram adulto e elas também enfrentam esse palhaço. Essa é a história de It, a coisa, mas eu duvido que você não reconheça. Bom, voltando pra Misery. Aqui vai contar a história do Paul Sheldon. Ele é um autor, ele é autor de Misery. Misery é o nome de uma história que ele escreve. E ele tá de boa na vida dele, escrevendo livros, até que ele encontra a sua fã número 1, que é a Annie. E a Annie basicamente é uma psicopata que quer que ele escreva um livro só pra ela e por isso ela mantém ele em cativeiro e as coisas que ela faz com ele é simplesmente horríveis, é coisa que você passa mal lendo, é extremamente pesado esse livro e por isso que eu super recomendo você começar por ele, porque aqui você tem outro contato com a escrita do Stephen King, onde você vai ter um pouco do que é muito perturbador do que ele escreve, sabe? E aqui também os personagens, você se apega muito ao personagem principal, você se apega muito por ele lutando pela vida dele, você acaba torcendo muito por ele. O Stephen King sabe muito desenvolver personagens e aqui é a prova disso 100%. É muito bom esse livro. Eu tinha um pouco de receio de ler esse livro por causa dessa sinopse, a sinopse não me chamava muita atenção. Mas depois que eu li o livro, eu tive outra perspectiva dele, sabe? Eu tinha meio que um preconceito pela sinopse, que eu achei que eu não ia gostar talvez do livro, mas depois que eu li, amei, 5 estrelas. Aqui nesse livro vai ter referências de Iluminado, vai ter referências de Carrie a Estranha. É um livro muito bom, é um livro que faz parte do Kingverse. É um livro que eu super recomendo qualquer um ler. Não é um livro de terror, mas é um livro muito pesado, em questão de gore. É um livro muito sangue e maus tratos e... Bom, não é terror, mas tem esse suspense, sabe? Tem essa coisa que é bem pesada mesmo. Umas cenas muito visuais que é perturbador demais e aqui mostra a capacidade que o Stephen King tem em escrever cenas perturbadoras. E eu tenho certeza que você vai amar. Porque é perturbador e é Stephen King e esse livro é muito bom e pega ele pra ler, que você não vai se arrepender. Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo qual livro do Stephen King vocês começaram a ler o autor e se tem algum que vocês recomendam muito as pessoas começarem a ler o autor por esse livro, porque o autor é muito bom e eu acho que todo mundo deveria dar uma chance, uma oportunidade para algum livro dele, então vamos compartilhar isso com todo mundo que possa ter interesse. Obrigado por terem assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!